Eu sou sacerdotisa de Hecate, mas eu não exerço exatamente uma prática devocional. É um pouco polêmico, mas eu vou explicar para vocês e por que eu estou explicando isso. A palavra devocional, ela vem de uma construção etimológica que se refere a sacrifício, tá? Você se entrega, você promete algo para aquela divindade ou para aquela prática ali que você está se colocando como uma pessoa devota, só que na construção da palavra ela carrega essa questão do sacrifício, de se sacrificar em prol daquela prática. Então ela tem um cunho religioso, essa palavra, e por isso que eu não aderi esse tipo de energia de prática para minha conexão com Hecate. Então eu sou uma sacerdotisa que tenho prática de conexão. E por que eu me coloco como sacerdotisa? Porque eu inicio pessoas nos mistérios que ela me ensinou. Dentro da construção da sociedade, o ato devocional, ele constrói uma relação de submissão, de certa forma, entre você e aquele algo sagrado que você se propõe a ser devoto, né? A devocionar. Ele mescla ali com uma prática de certa adoração, tá? Então ele acaba neutralizando o seu poder enquanto divindade. Então o que eu ensino para os meus iniciados, para os meus alunos dentro do rito das 9 chaves? Eu ensino a se conectar com Hecate. E a minha conexão com Hecate é diária, assim como provavelmente os meus alunos, caso eles sigam o que eu passei, né? A conexão é diária, ela faz parte da minha vida, ela está em tudo que eu faço, mas não é uma relação onde houve algum tipo de promessa, pacto. Houve um sentimento de gratidão da minha parte, uma escolha da minha parte de seguir esse caminho. Veja bem, eu não estou aqui para criticar quem tem prática devocional, não estou aqui para criticar essa prática em si. Cada um faz o que acha que está mais alinhado com as suas crenças, mas não está alinhado com a minha crença. Tanto que dentro do meu trabalho como sacerdotisa, eu questiono sempre Hecate sobre ela estar satisfeita com o que eu estou realizando. Eu me questiono a mim mesma se eu estou satisfeita, e não existe uma obrigação. Eu posso desistir de fazer o que eu faço a hora que eu quiser. E eu não vou me sentir ingrata por isso, eu não vou me sentir menos valorosa ou menos merecedora, porque eu me propus a fazer isso por um sentimento de gratidão por curas que ela me concedeu, por eu querer que outras pessoas acessassem essas curas, né? Então, quando a gente tem a consciência de que nós somos divindades, nós não nos colocamos, não faz sentido você como divindade, ao meu ver, você se colocar como devoto de outra divindade. Quando você compreende que você é uma divindade, você se conecta com outras forças como se fosse um plug de bateria. Como se você precisasse recarregar sua bateria, porque você está encarnado, então você tem limitações dentro da sua força divina, né? Até porque nós estamos dentro de um processo encarnatório com várias questões de aprisionamento de consciência, várias limitações. Então eu me conecto com forças divinas, com mistérios, para eu me recarregar, né, para eu me imbuir de forças que já são inerentes a mim, já são naturais minhas, mas elas ficam adormecidas, bloqueadas. Então, Hecate, na minha visão, ela é o todo. E por ela ser o todo, não faz sentido a gente ser devoto do todo, a gente se conecta com o todo, porque o todo está em tudo, você está dentro dele, inclusive. Então, na minha concepção, a prática devocional ela é extremamente religiosa e eu vou na contramão de tudo que é religioso. Então, sendo meu entendimento, Hecate é a mãe primordial, ela é a mãe de todos, até daqueles que nunca vão saber ou nunca vão acreditar nisso. Existe uma conexão natural já, só que quando ela não é consciente, não percebe-se, né? Obviamente, o que é inconsciente não é percebido. E quando você tem a consciência dessa força e você se conecta de forma intencional, existe um outro processo que acontece, né? Então, para mim, não faz sentido prática devocional, faz sentido prática de conexão, para resgate do seu poder, para você se imbuir desse poder que já é seu, né? Então, essa é a diferença na forma como eu lido no meu trabalho, que eu quero deixar claro nesse vídeo até para você que queira fazer parte da minha egrégora, que não existe aqui uma prática devocional como você encontra em outros lugares. É uma prática de conexão muito profunda.
Um dos propósitos do meu trabalho é quebrar esses paradigmas religiosos. A religião, todas as religiões foram criadas para nos aprisionar, para nos desconectar do nosso poder divino. Então, quando até Jesus falou lá atrás, vós sois deuses, e existe essa evocação do eu sou, é uma coisa que eu trago muito dentro dos meus trabalhos, mesmo com Hecate, para que as pessoas compreendam que Hecate é uma energia divina que permeia tudo e que está dentro de você e que você faz parte dela. Então, quando você evoca, você invoca, é para dentro de você, você evoca para um espaço mágico fora de você. Quando você se conecta com essa energia, você não necessariamente está num ato devocional, é uma prática de conexão. O ato devocional, o que você vai caracterizar como prática devocional, vai se aproximar de uma prática religiosa, até mesmo dentro da bruxaria, o que eles consideram que não é religioso em alguns casos, mas é prática devocional, vai se assemelhar a algumas práticas religiosas, então tudo é uma questão de perspectiva. Então, o que é o sistema das 9 chaves? Quando eu recebi da divindade, né? Porque eu tinha passado por uma iniciação horizontal, ou seja, um humano tinha me iniciado dentro de um ritual de bruxaria, e isso desbloqueou, né, a minha conexão mais ainda com ela, e aí ela me canalizou o sistema das 9 chaves, que é um sistema teúrgico, né? Primeiro que você passa pelo rito, e isso gera uma transformação profunda em você, porque cada chave que você se conecta, que vai ficar atuando em você por um tempo, ela vai provocar mudanças internas e, por consequência, mudanças externas. Cada chave tem um símbolo que guarda mistérios ali, às vezes um mistério, às vezes mais de um mistério, e ela programa determinadas funções, e isso é internalizado no seu espírito, e isso faz parte de um sistema mágico, um sistema magístico específico dentro deste sistema das 9 chaves. O sistema das 9 chaves, quando você passa por ele, você se inicia, você não se torna exatamente um sacerdote, você se torna um guardião dos mistérios. Por quê? Porque você tem aqueles mistérios internalizados no seu espírito e você guarda aquele conhecimento, você usa aquele conhecimento em seu benefício, em benefício do próximo que você quiser usar, e você se torna um guardião porque existem forças contrárias a este conhecimento, né? Então, é como qualquer tipo de iniciação. O que diferencia um sacerdote de um não sacerdote? O sacerdote geralmente é aquele que se propõe a ensinar, aquele que se propõe a iniciar pessoas. Eu vejo algumas pessoas que têm prática de sacerdócio para si próprio só. Se autodenomina sacerdote, mas não lidera grupos, não inicia pessoas, só tem uma prática devocional. E tudo bem a pessoa, né, se autodominar sacerdote dessa forma, mas o sacerdote em si é aquele que ensina. O sacerdote ou sacerdotisa, pela etimologia da palavra, é alguém que é responsável por um grupo de pessoas. Então, eu percebo que tem gente que se auto-intitula sacerdote ou sacerdotisa, mas não é exatamente responsável por um grupo de pessoas. Mas tudo bem, é sacerdote de si, é sacerdotisa de si, porque vê dessa forma, porque tem a prática devocional, né? Mas, por essência, a palavra, ela fala de você liderar grupos, né? Então, por isso que tem até essas diferenças de grã, sacerdotisa, alta sacerdotisa, que depende do nível de hierarquia, da quantidade de pessoas, tem a questão da tradição, às vezes a criação de uma tradição. No meu caso, eu não vou dizer que o sistema das 9 chaves, eu não vou chamar de tradição, apesar de ser algo ancestral que foi resgatado, mas eu vou chamar de sistema. É um sistema magístico, tá? E aí eu fico ali, eu inicio as pessoas, e essas pessoas estão ali conectadas a mim, nós somos uma egrégora, tá? E conectadas a Deus aí ao sistema de magia que a deusa nos iniciou. Existe muita confusão sobre o que é uma egrégora, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Egrégora, ela se refere a um grupo psíquico, a um grupo de energia, de afinidade, né? Então, por exemplo, você não precisa estar dentro de uma ordem, ou dentro de um coven, ou ter sido iniciado para fazer parte de uma egrégora. Por exemplo, os cristãos que acreditam ali em Jesus, eles são uma egrégora. Os católicos, eles são uma egrégora. As pessoas que acreditam, sei lá, em alguma outra coisa que não é religiosa, mas elas têm uma crença em comum, elas formam uma egrégora. Então, a egrégora, ela une pessoas, energias. Na verdade, ela não precisa unir no sentido físico, mas são as pessoas, a egrégora conecta o campo mental dessas pessoas por algo em comum, algo energético em comum, uma crença em comum. No caso de uma iniciação, é o processo, o elo de ligação que se forma na iniciação, principalmente quando ela é feita em grupo.
Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando eu falo, por exemplo, da quaresma, né? Que é uma crença religiosa ali que surgiu no cristianismo. A quaresma, se você não acredita na quaresma, você não se conecta com essa egrégora, aí você não vai sofrer os efeitos dela. Quem acredita na quaresma e acredita que naquele período do ano a energia fica mais densa e tudo mais, ela se conecta com a egrégora psíquica, onde seres obsessores se aproveitam dessa crença e realmente executam algumas coisas. Então, a egrégora é isso. Quando você passa por um processo de iniciação, e vocês estavam todos ali num sistema de crenças, vocês estão conectados em um sentido psíquico. Não que exatamente o que acontece com um afeta o outro no sentido total, literal. Não, mas indiretamente existe um elo. Por isso que é importante também você escolher bem as egrégoras com quem você se conecta. Quando você não se sente mais conectado com determinada egrégora, você fazer o desligamento, tá? Tudo isso é de extrema importância. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer parte de uma egrégora, por exemplo, principalmente nesse sentido iniciático? Você tem um grupo de apoio, você tem uma força ali de várias energias, né, diferentes, mas em prol de um objetivo em comum, várias vibrações. Então, por exemplo, já aconteceu de eu ficar doente e a minha egrégora me dá suporte. Tanto a egrégora invisível espiritual como a egrégora de pessoas que eu iniciei, né? E ali um ajudar o outro. Então é nesse sentido, a gente se torna, a gente pratica, pelo menos dentro do que eu ensino e passo para os meus alunos ali, para os iniciados, para os guardiões, eu passo esse conceito de unidade, que nós somos um, e não significa que a gente vai ficar pendurado um no outro, não, nem dependente um do outro, mas nós somos uma união, nós estamos ali para nos ajudarmos, né, de alguma forma, sem criar uma dependência, mas tendo um senso de coletivo. E quando você faz parte de uma egrégora, você não pode ser muito individualista, porque você tem que pensar no grupo. Então, determinadas práticas de proteção, de conexão que são necessárias para manter a egrégora protegida, ativa e bem, elas vão ser necessárias. E se você não está disposto a fazer aquilo, então você não serve para estar em um grupo. Pelo menos não nesse conceito de egrégora. Existem grupos que são totalmente, né, assim, como que eu posso falar? Desprendidos, né? E aí fica parecendo até que o conceito de egrégora é um conceito de aprisionamento. Não. Mas as pessoas, elas tendem a confundir na espiritualidade liberdade com libertinagem. Porque liberdade não é só fazer o que você quer na hora que você quer. Isso daí é criancice, né? É falta de maturidade mesmo. Porque quando você se compromete com um processo iniciático, você tem que entender que aquilo é sério. Não é só um cursinho que você fez aleatório. Então, você tem que pensar muito bem antes de fazer uma iniciação. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso e acham que isso é até chato. Elas querem adquirir o conhecimento, querem adquirir o bônus, mas não querem se comprometer em nada, se sentem incomodadas quando é pedido alguma coisa. E olha que eu sou uma sacerdotisa muito tranquila. Eu quase não peço nada, não tenho muita atividade, né, dentro do grupo. São coisas bem pontuais, eu sou bem tranquila, assim, muito livre, porque eu também sou espírito livre, sou sagitariana, mas eu acho que o mínimo tem que ser feito, porque se não for para fazer o mínimo, então não faça parte. Você tem todo o direito também, depois que você se iniciou, se você não quiser mais, você se desligar, sim, mas olha o trabalho, você passou por todo o processo, você gastou energia, gastou dinheiro, gastou seu tempo, então tenha muita certeza antes de fazer. Não faça por fazer, não faça por curiosidade, não faça por empolgação. Porque, como eu falei, é diferente de um curso normal. É uma iniciação. Então, eu acho que tem pessoas que têm que trilhar um caminho mais solitário, têm que fazer aprendizados, os processos de aprendizados que elas vão ficar sozinhas, né? E tudo bem, porque elas fazem o que elas querem na hora que elas querem. E isso não tá errado, tá? Só são caminhos diferentes. Tem iniciações que você passa e você depois segue sozinho, você não tem nem conexão mais com quem te iniciou, você não tem mais conexão com o grupo. Tem esse tipo de iniciação. Eu fiz magia divina, vários graus ali, né? E de fato você não fica mais conectado depois. Você não fica conectado no sentido de comunicação, você não fica conectado no sentido de ter troca ali, mas você está conectado energeticamente. Porque até alguns dos mestres que me iniciaram, né, magos iniciadores da magia divina, eles falaram: quando vocês estão sendo atacados no astral, a gente que iniciou vocês, a gente é acionado no astral e a gente acaba tendo que ajudar, mesmo que vocês não saibam.
E tem muitos iniciados que não sabem disso, não concordam com isso, não acreditam. Só que o fato de não concordar, não acreditar, não muda a realidade, né? Eu já sofri vários ataques que, na verdade, estavam relacionados a pessoas do grupo, não era diretamente a mim, mas era da egrégora, tá? E nem por isso eu vou me incomodar ou achar ruim, porque faz parte do processo, do mesmo jeito que quando eu precisei de ajuda também me ajudaram, tá? E assim vai indo. Dentro de um grupo é isso, é igual você tá numa família, é igual você tá numa comunidade, o intuito é se ajudar, mas em algum momento isso também pode ter o outro lado da moeda, né? Não é mesmo? Faz parte, né? A gente não tá aqui vivendo no mundo dos ursinhos carinhosos. Só que as pessoas, elas têm que ter maturidade emocional, espiritual para lidar com isso. E não tem problema nenhum não querer fazer parte disso, nenhum. Só reflita bem, medite bem sobre entrar e sobre sair na hora que sentir que deve. E quando a gente vai ajudar as pessoas, a gente está suscetível também a ser afetado de alguma forma, independente de grupo. Porque você está ajudando alguém e a pessoa pode ter ali um processo obsessivo acontecendo e aquele processo obsessivo te afeta de alguma forma, tá? Então a gente não tem que se apegar a isso, a gente só tem que ter consciência das escolhas que a gente faz, tá? Então aqui é importante que eu tô deixando claro para vocês que eu ensino prática de conexão, prática de resgate de poder e não devocional, tá? Porque nada que tenha cunho religioso, inclusive até seguindo as tradições, né, dos rituais que tem aí marcados de hipnonomania, né, que as pessoas fazem com Hecate, eu não necessariamente faço todos fielmente. Por quê? Porque eu faço magia todo dia. Eu já tenho minhas programações de magias diárias. Então, às vezes, eu já estava programada para fazer alguma outra conexão, até mesmo com ela, de uma outra forma. Então, não é uma obrigação. Então, com o passar dos anos, eu desenvolvi a minha própria ritualística, prática de conexão, a minha programação. Eu não necessariamente estou apegada a seguir as tradições, tá? Algumas coisas eu sigo no momento que eu sinto que eu tenho que seguir. Às vezes eu vou sentir de fazer exatamente da forma tradicional algum determinado ritual, outro dia talvez não, tá? Então eu não fico dentro de uma caixinha, tá? E eu trabalho com mistérios maiores, eu não trabalho com entidades, apesar de ter tido conexão com as entidades quando eu estava na Umbanda, mas hoje, com uma prática de alta magia, eu trabalho com mistérios maiores, então não tenho tanta conexão com entidades, tá? Porque quando você vai desenvolvendo a maestria, quando você se torna mestre de si, porque é para isso que o mago estuda, para ser mestre de si, você vai entendendo que aquelas entidades, elas caminham ao seu lado, mas você não depende delas. Então, dentro do meu sistema, das 9 chaves, do sistema magístico, você não vai se conectar com daimons de Hecate, você não vai se conectar com espíritos da Ordem de Hecate, você não vai... Quando eu falo se conectar, não significa que eles não possam aparecer por livre e espontânea vontade para se conectar com você, mas você não vai diretamente evocá-los, você não vai se conectar com mortos, você vai se conectar com os mistérios dela, maiores, tá? A compreensão da profundidade. E aí, se dentro desses mistérios, quando você ativa, acontecer uma manifestação de algum ser que está ligado à horda dela, tudo bem, isso veio de lá para cá, né? Como já aconteceu com algumas alunas minhas, mas não é uma prática que eu ensino você a se conectar com o intermediário, porque eu não acredito que você precise do intermediário, você pode ir direto na fonte. Se você tem como ir direto na fonte, qual é o sentido de você se comunicar com o intermediário? Não há necessidade. Agora, se o intermediário quiser se comunicar com você, a ligação de lá para cá, tudo bem. E quando a ligação de lá para cá, quando surge uma comunicação de lá para cá, aí é seu livre-arbítrio aceitar ou não. E avaliar se é positivo, se não é. Isso é dentro do sistema das 9 chaves. Na minha mentoria de magia, que já é livre, que não é uma mentoria... É uma mentoria iniciática livre, não é uma iniciação onde você precisa estar comigo online, ao vivo, como no rito. Você se inicia nos conhecimentos de magia que eu passo na mentoria, mas você não passa por rituais de iniciação, tá? Então, ali são conhecimentos diversos, onde eu ensino vocês a se conectarem com as energias cósmicas, universais, com outras formas de magia que não seja só, né? Porque do rito é o rito, é separado. Então, ali na mentoria eu não fico falando muito de Hecate só. Eu tenho alguns momentos que eu falo, mas ali eu falo de outras egrégoras também, de outras forças, né? Falo de outros mistérios. Então, tem essa diferença, né, entre esses dois trabalhos que eu executo.
Então, se depois que você ouviu tudo isso, caso você tenha ouvido o vídeo até o final, se isso ressoou com você e você quiser fazer parte da minha egrégora, no momento oportuno, você vai preencher ali o formulário de triagem para eu avaliar a possibilidade de você entrar no grupo do Rito das 9 Chaves, passar pelo processo de iniciação. Por que eu faço essa triagem hoje? Antigamente eu não fazia. Antigamente eu estava aberta a receber qualquer pessoa, porque eu acredito que todo mundo mereça se conectar com Hecate. Mas eu tive algumas dores de cabeça nessas turmas e eu quero evitar alguns tipos de desabores, tanto para mim quanto para o próprio aluno. Então eu faço hoje uma triagem para entender o porquê que a pessoa quer participar, o que ela quer, qual o objetivo dela com aquilo, o que ela já pratica na vida dela, para ver se tem ressonância, porque às vezes a pessoa não vai ter ressonância aí, não vai encaixar e daqui a pouco vai se desfazer. Então é por isso que hoje eu faço essa triagem.